E abra sua Bíblia junto comigo no livro de Reis, no capítulo 18. Nós vamos ler alguns versículos nesse texto, e que o Senhor já vá ministrando no seu coração, enquanto lemos a palavra dele. 1 Reis, capítulo 18. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: depois de muitos dias, no 3º ano, veio a palavra do Senhor a Elias: vai, apresenta-te a Acabe e darei chuva sobre a terra. Assim foi Elias apresentar-se a Acabe. Ora, a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel destruiu os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa caverna, sustentando-os com pão e água. Disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos erva, para que, em vida, conservemos os cavalos e mulas, de modo que não percamos todos os animais. Parando aqui um minutinho, para lembrar que essa seca, Elias havia profetizado que duraria 3 anos. Repartiram entre si a terra que deviam percorrer. Acabe seguiu por um caminho e Obadias por outro. Estando Obadias já a caminho, Elias se encontrou com ele. Obadias o reconheceu e prostrou-se com o rosto em terra e disse: és tu, meu senhor Elias? Respondeu-lhe ele: sou eu. Vai e dize ao teu senhor: Elias está aqui. Ele, porém, disse: em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe para ser morto? Tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não tenha mandado a tua procura. E dizendo eles: não está aqui, fazia-os jurar que não te haviam achado. Agora dizes: vai e dize a teu senhor: Elias está aqui? Poderá ser que, apartando-me de ti, o Espírito do Senhor te leve, não sei para onde, e vindo eu dar as novas a Acabe, e não te achando, ele me matará. Mas eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha juventude. Porventura não disseram a meu senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas cavernas, e os sustentei com pão e água? E agora tu dizes: vai e dizes ao teu senhor: Elias está aqui? Ele me matará. Disse Elias: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, anunciou-lhe o acontecido, e foi Acabe ter com Elias. Vendo Acabe a Elias, disse-lhe: és tu perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a família do teu pai. Deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes os Balaíns. Agora manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, e traze os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste sagrado que comem da mesa de Jezabel. Feche os seus olhos por um instante. Esse texto é um texto muito conhecido de nós cristãos. Nós sabemos o que vai acontecer adiante desta leitura, mas hoje o nosso foco é outro. Esse texto tem um ator principal, que é Elias, mas tem um coadjuvante, que é de quem nós vamos pensar e meditar hoje. Amém? Senhor meu Deus, eu te louvo, Senhor, por estarmos mais uma vez reunidos na tua casa. Senhor, a nossa alegria é estar aqui. Nos vale mais um dia na tua presença do que 1000 fora. Ó Deus, que nesta noite, assim como o Senhor fez pela parte da manhã, que a tua palavra encontre um coração, Senhor, sedento de ti. Ó Espírito Santo de Deus, aquele que nos capacita,
nos dê o entendimento necessário, Deus, daquilo que o Senhor tem para nos falar nesta noite. Meu Deus, eu me coloco diante do Senhor e lhe peço pela tua misericórdia, pela tua graça sobre a minha vida nesta noite. Ó Deus, fala conosco. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus toda inquietação, todo espírito contrário, que haja calma nas mentes. Ah, Deus, tanto naqueles que estão aqui no templo, como aqueles que estão nos assistindo agora. Ministra no nosso coração. É o que oramos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. O contexto histórico deste momento aqui é um contexto muito triste. A nação de Israel estava profundamente mergulhada na prostituição idólatra. Desde o seu primeiro rei, com a divisão do reinado, o reino do norte e o reino do sul, Jeroboão, ele vai instituir a adoração ao bezerro de ouro. É a primeira vez que o povo de Deus ouve falar do bezerro de ouro? Não. Lá no deserto eles já haviam tentado fazer isso. E aqui, Jeroboão institui o culto ao bezerro de ouro, ele modifica o sistema sacerdotal, ele muda as datas festivas, ele promove sacrifícios de animais e adoração a esse bezerro, enfim, tudo aquilo que desagrada ao Senhor era o que este povo fazia. Tudo e mais um pouco. Todos os seus sucessores continuaram a mesma prática abominável. Mas a palavra de Deus vai nos dizer, no capítulo 16, que o pior de todos foi Acabe. A Bíblia diz que Acabe fez o que era mal perante ao Senhor, mais do que todos os outros que foram antes dele. Então, esse homem era o capeta pintado de gente. Vocês já ouviram essa expressão? Era o Acabe. E aqui, Acabe, ao invés de cultuar o bezerro de ouro, ele ainda vai mais embaixo. Ele vai adorar os deuses dos cananeus. Ele vai adorar a Baal e Azerá. Ele se casa com uma sacerdotisa da terra de Fenícia, Jezabel. E essa mulher, quando se casa, ela traz com ela 850 profetas pagãos. Ela dá uma ordem para matar os homens de Deus naquela nação. Vocês conseguem imaginar esse declínio, irmãos? A depravação aonde esse povo encontrava, um total declínio moral e espiritual. O profeta Elias é levantado para confrontar este rei, para confrontar este povo neste tempo. Então, alguns capítulos antes, Elias profetiza sobre a seca. Agora, passaram-se 3 anos, Deus manda Elias voltar e falar com Acabe que iria chover novamente. Mas neste diálogo aqui, surge um terceiro personagem, Obadias. Obadias era alguém que tem muito para nos ensinar e tinha para ensinar Elias também. Porque quando nós olhamos para a biografia de Elias, Elias era um homem de Deus? Era. Um homem usado por Deus? Era. Mas Elias tinha um defeito. Elias tinha aquela síndrome, tudo eu, só comigo. Ele achava que era só ele que ainda era fiel a Deus. E aí Obadias vai dizer para ele, não, ainda tem 100 que eu guardei. Ainda tem 100 homens de Deus conservados e guardados. Primeira coisa que eu aprendo aqui, irmãos, que a obra do Senhor é um engano eu acreditar, é um engano eu pensar que só eu é que faço.
Ninguém faz a obra do Senhor sozinho. Amém? Primeiro, porque a obra é de quem? É dele. Não é? E ele levanta, ele tira e ele põe quem ele deseja usar. Então não tem como nós acharmos que somos insubstituíveis, que ninguém faz aquilo que eu faço, que ninguém é melhor do que eu, só eu é que sei fazer. Não, isso não existe na obra do Senhor. O Senhor usa os nossos dons, usa os nossos talentos, que são distintos, sim, mas Ele levanta outros. Ele está sempre levantando outros, e louvado seja Deus por isso. Então, no diálogo de Elias e Obadias, Obadias fala para ele: ninguém falou para você do que eu fiz? O senhor não ficou sabendo? E hoje nós vamos meditar sobre a vida de Obadias. Quem era Obadias? A Bíblia se refere pelo menos a 10 homens com este mesmo nome. Inclusive tem um livro de um profeta que leva o nome dele, dos profetas menores, Obadias. Mas aqui nós sabemos claramente quem é o Obadias que nós estamos tratando. É um homem que tem uma função específica. Ele era mordomo de Acabe. Ele servia a esse homem iníquo. Só que a Bíblia fala que ele era temente a Deus. Uma das descrições sobre Obadias é essa, que ele era um homem temente a Deus. A palavra de Deus nos diz que o nome Obadias significa servo de Deus. Então fica bem claro para nós quem era este homem. A sua função ali, naquela corte de Acabe, era servir o rei, cuidar da alimentação do rei, cuidar das vestes do rei. Ele andava próximo do rei, ele estava ali envolvido com estas coisas. Talvez ele fosse tão próximo do rei que foi por isso que o rei o chamou: vão comigo vasculhar a terra, vamos ver se a gente acha algum capim, algum mato, alguma erva para dar aos animais. A Bíblia não diz se foram só os dois, se foi um exército com eles. Eu, Jaqueline, acredito que um rei não sairia sozinho a cavalo para perambular assim pelas terras, mas não está claro e não muda para nós a importância deste momento. A Bíblia diz que um vai para um lado e o outro vai para o outro. Obadias estava procurando por Elias, irmãos? Não. Ele estava procurando por capim. Ele saiu para procurar capim. E ele dá de cara com quem? Com o profeta Elias. Eu fico pensando, quando ele diz para Elias: eu tenho cuidado, eu escondi 100 profetas de Deus, 50 numa caverna, 50 no outro, e eu tenho alimentado eles com pão e água. Vamos abrir um parênteses aqui. Homem come pouco ou come muito? Depende, né, Edilson? Edilson come pouco. Imagina Obadias, todos os dias, levando pão e água para 100 homens, sem ser descoberto, escondido. O desafio qual esse homem se propôs, correndo o risco de ser morto por traição. Mas ele sustentou estes homens por 30 dias? 3 meses? 3 anos. 3 anos. E ele levava pão e ele levava água, sem ser notado. Com certeza, nós não temos dúvidas que os anjos do Senhor estavam guardando, né, para que ele não fosse descoberto. Quando eu olho para esse relato, não sei você, algumas perguntas vêm ao meu coração. E uma delas
é como que consegue, como ele conseguiu ser temente a Deus, ao mesmo tempo que servia um rei tão idólatra. Ao mesmo tempo que andava de perto com um homem tão inescrupuloso. Como pode alguém estar vivendo numa sociedade tão pervertida e continuar e ainda assim permanecer temente a Deus? Esta pergunta permeia o nosso tempo. Precisa de uma sociedade mais pervertida do que a qual nós vivemos hoje? Eu olho para os nossos adolescentes, para as nossas crianças e para os nossos jovens, e o meu coração dói, porque eu sei, espiritualmente, aonde eles estão inseridos. Este ambiente. Ai, irmãos, você que é pai e mãe, você não pode baixar a guarda um minuto neste sentido. Não é coisa fácil. E quando eu olho para a atitude deste homem, como é que pode alguém permanecer, alguém viver numa sociedade tão pervertida e comprometido assim com Deus? Quando olhamos para a Bíblia diz a mim e a você que isso é possível. A história bíblica traz o relato de Noé. Vocês se lembram da descrição da sociedade em qual Noé vivia? Mas Noé era justo. A Bíblia diz que ele era justo e íntegro. Quando nós lembramos de José, José serviu a Faraó do Egito, um país idólatra, mas ele foi reconhecido como homem de Deus naquele lugar. Daniel, na corte de Nabucodonosor, o rei teve que declarar que o Deus de Daniel era o Deus acima de todos os outros, porque ele permaneceu fiel. Neemias, na corte império persa, Neemias era íntegro e fiel ao Senhor. Irmãos, se você for estudar e aprofundar um pouco mais, haviam cristãos servindo na casa do imperador romano, o caçador e o matador de crente. Então, essa história de nós pensarmos que é muito difícil, que eu não vou conseguir, está errado. Passa pelas minhas decisões, passa pelas minhas escolhas. E estas questões levantadas até aqui me levam a pensar em uma questão muito mais profunda, que é o tema da nossa palavra nesta noite. Onde a minha luz tem que brilhar? A luz brilha onde, irmãos? Nas trevas. Você concorda comigo? É onde está escuro que a gente acende luz. Existem verdade, que muitos estão querendo brilhar só em determinado ambiente, e os outros não. Existem crentes que fora da igreja a gente nem sabe se é ou se não é. Mas dentro da igreja a luz dele brilha como crente. E isto tem que ser repensado, porque a palavra de Deus nos fala que a nossa luz tem que brilhar em todos os lugares. Que eu não posso acender uma vela e colocar ela debaixo de uma vasilha. Eu tenho que colocar ela num candelabro para que ela ilumine todos que estiverem à minha volta.
Jesus, quando ele está ali ensinando os seus discípulos, ele vai dizer que nós somos a luz do mundo. Então, essa luz, ela não tem um lugar específico para brilhar. Ela tem que brilhar o tempo todo. Paulo vai escrever aos Filipenses e vai dizer a eles assim: olha, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual nós somos chamados para quê? Para quê? Está escrito ali: resplandecer. Somos chamados para resplandecer como luzeiros no mundo. Então, eu e você temos que exercer este papel, seja servindo numa corte idólatra, seja na igreja, seja na escola, seja no trabalho, seja em casa, independente. Obadias servia o pior rei da história de Israel. Mas ele não se deixou levar, ele não se deixou influenciar por aquele homem. E provavelmente ele passava mais tempo na companhia daquele homem do que com a sua família. Ele tinha suas convicções intactas. O ambiente de Obadias era hostil. O ambiente onde Obadias estava era idólatra, mas ele escolheu temer a Deus. Ele escolheu temer a Deus. E o livro de Provérbios nos fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Princípio da sabedoria. Obadias estava no mundo, mas ele não era do mundo. Obadias não tomou o mesmo caminho que todos tomavam. Ele não seguia o fluxo. Obadias andava contra a maré. Hoje, as pessoas estão tão influenciadas pelo fluxo, que se não tomar cuidado, tem crente sendo aí levado sem nem perceber. De tão comum que está. O sistema, ele faz com que as pessoas mais fracas vivam conforme o que ele dita. O sistema adotou princípios para os quais ele deseja a cada dia mais enfraquecer o homem e a sociedade. Então, ele dita que a família é uma instituição falida. E a Bíblia diz o quê? Que a família, que o lar, é o bem mais precioso que o homem pode ter. É na família que os filhos são ensinados a servir a Deus. O sistema ensina que homem com homem, mulher com mulher, e quantas vezes trocar de parceiro é normal, é um direito. Mas a Bíblia não ensina assim. Irmãos, se você for observando, há um estudo tremendo que vai falar da alimentação. Até na alimentação, o sistema tenta enfraquecer o povo, para que ele seja débil, para que ele seja fraco. E isso não é da agora. Isso é de muito tempo. Então nós, cristãos, nós precisamos ter bem claro para nós contra o que nós estamos lutando. O mundo espiritual, ele é real. E eu não posso me deixar ser levada, ludibriada, enfeitiçada, seduzida por estas coisas. Às vezes as pessoas falam assim: mas
você está sendo muito radical. E eu vou te dizer uma coisa: servir a Deus é isso. Viu? Não existe meio termo, não. É ser radical nas suas convicções. A vida cristã, ela significa renúncia. A vida cristã significa um preço do discipulado. O preço do discipulado é carregar a minha cruz. É ser luz onde só existe treva. É salgar aquilo que está insosso. É fazer a diferença no mundo que está distante de Deus. Eu não sei na sua família se é assim. Talvez isso acontece só na minha. Mas na minha família é assim. É um monte de dedo para apontar. Não, mas você vive na igreja. Meu Deus do céu, tudo seu é Deus. Tudo seu é Bíblia. E tal e tal. Mas quando o negócio aperta, procura quem? Hein? Procura você. Na sua casa é assim? Ora por mim, por favor. Meu Deus, o negócio ficou estreito. Pede a Deus porque Deus te ouve. Irmão, não ceda, não arrede os pés. Não siga o fluxo. Uma vida cristã requer preço. E nós não podemos amar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Não funciona. Não tem como acontecer. Não posso ficar em cima do muro com o intuito de não ser identificado. Não tem aqueles crentes que são ninja, ninguém sabe quem é? Não. Eu não posso ficar preocupado com um discurso politicamente correto. O meu discurso tem que estar de acordo com os princípios da Bíblia. E era assim que Obadias agia. Acabe sabia que Obadias era homem de Deus. Acabe era aquele tipo de homem que acendia uma vela para Deus e outra para o diabo. Acabe não era um homem que não tinha conhecimento nenhum de Deus. Ele tinha sim, ele sabia. E aqui, neste momento, este homem que se recusa a desfrutar dos prazeres que ele poderia ter naquela corte, se posiciona. Talvez, irmãos, eu fico pensando, os alimentos na hora de serem divididos, talvez ele tirasse da sua própria boca para alimentar aqueles homens. Mas ele tinha convicção daquilo que era correto a ser feito. Ele temia a Deus e desejava servir o Senhor com a sua vida. É esse entendimento que nós temos que ter. E seguindo o texto, quando nós chegamos no versículo 7, a Bíblia vai relatar o encontro dele com Elias. Ele reconheceu Elias de cara, mas ele ficou surpreso porque ele acreditava que Elias talvez já até estivesse morto, porque, como ele mesmo diz, Acabe havia mandado todo mundo procurar e ninguém havia encontrado. E ali tem um diálogo ali. Ele reconhece quem era Elias, se prostra aos seus pés, mas Elias faz um pedido a Obadias. Vai lá falar com o seu senhor. Vai lá falar com ele e traz ele aqui. Elias era atrevido, não era, irmãos? Elias não foi ter com Acabe, não. Mandou um recado para Acabe vir falar com ele. Aí Obadias vai dizer para ele, como que o Senhor me pede isso? E se eu for e o Espírito Santo te levar para outro lugar? Essa conversa aqui não é uma conversa translocada. As pessoas já sabiam dessa promessa de Deus, que Deus iria arrebatar Elias. Ninguém sabia o momento e nem a hora.
Então ele fala, e se eu falo que o Senhor está aqui e o Espírito Santo de Deus te leva? Eu sou homem morto. E aqui, irmãos, pela primeira vez, Elias vai usar uma expressão. Ele vai dizer assim: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, de veras, hoje me apresentarei a Ele. E eu queria abrir aqui um momentozinho para nós meditarmos nesta expressão usada por Elias. O Senhor dos exércitos. Primeira vez que ele se refere a Deus assim. E eu queria, assim, muito que você entendesse o que está por trás desse nome. Qual a importância, qual o destaque que está neste nome divino. Esta expressão, ela revela duas facetas de Deus. A primeira, o seu poder. Primeira coisa que vai nos dizer este título dado a Deus. O Salmo 24 vai nos falar que Deus, ele é forte e poderoso nas batalhas. As frequentes guerras que Israel enfrentou para conquistar e manter aquilo que ele havia conquistado, Deus se fez presente. Deus pelejou com eles. E na nossa vida não é diferente. Quem peleja a sua batalha, quem peleja as suas guerras é o Senhor. Ah, irmãos, às vezes nós ficamos pensando como vai ser. E o Senhor vai e abre o mar vermelho na nossa frente. Não é tremendo isso, irmãos? Nós não imaginávamos como poderia ser, mas o Senhor vai. Eu gosto muito quando Davi, no campo de batalha, olha para o gigante e fala para o gigante: olha, você vem contra mim com espada, com escudo, com lança, mas eu vou contra você com o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos. Em outras palavras, irmãos, o segredo das vitórias do povo de Deus está em entender que o nosso general de guerra, ele está conosco junto das batalhas. Nós não estamos sozinhos. Você pode olhar para a sua peleja, pela sua luta, você olha para aquilo e fala: meu Deus, como vai ser? Eu não estou dando conta. A palavra do Senhor é: descansa nele, porque é Ele que faz. Nunca se esqueça, quem batalha por você? Nunca. Eu não sei você, mas às vezes, eu, Jaqueline, oro a Deus por determinadas situações que aos meus olhos parecem tão difíceis, e eu fico falando: meu Deus, como vai ser, como eu vou fazer, né? E aí Deus vem e faz e fala para mim: era eu que tinha que fazer, não era você. E faz de uma maneira tão surpreendente, que eu fico em estado de graça, porque não há dúvidas de que foi Ele que fez. Sempre busque enxergar Deus nas situações mais adversas da sua vida, porque é Ele que nos garante a vitória. É assim que a Bíblia nos fala. E outra faceta deste termo, em que Elias vai usar ali, vai falar da santidade de Deus. O Deus que nos protege é o mesmo que nos pede santidade. Santidade de vida. A Bíblia diz assim: sede santos porque eu sou santo. Esse é um desafio. Elias estava dizendo para Obadias: você pode ir, você pode anunciar, porque eu estou diante da face do Senhor dos exércitos, e eu não posso mentir.
Então era como se ele estivesse fazendo ali um juramento e dando a ele a garantia de que ele pudesse ir, que ele estaria aguardando o seu retorno. E foi o que aconteceu. Aí no versículo 17, Acabe, quando encontra com Elias, pervertido do jeito que é, incapaz de reconhecer e respeitar a autoridade de um homem de Deus, vira para ele e fala assim: és tu perturbador de Israel? Olha que maneira mais afrontosa. Só que Elias não se deixa abater com isso e responde à altura. Quem perturba Israel não sou eu, mas é você e a sua família. É você e a sua família. Quando eu olho para essa fala de Acabe, me vem à mente que todo pecador é assim. Ele nunca reconhece que é ele que perturba a própria vida dele. Ele nunca admite. É ele que atrapalha a sua saúde, é ele que estraga o ambiente no qual ele está, é ele que arruma confusão, mas a culpa nunca é dele. É do outro. E isso vai se arrastando, pela vida. Vai se perturbando não só a própria vida, sem um senso de culpa. E hoje nós vivemos em uma sociedade que tem buscado abolir a culpa, ensinando o que é errado não é errado mais. Então você pode fazer o que você quiser fazer, aquilo que o seu apetite te disser para fazer, e fica por isso mesmo. Mas a Bíblia ela é muito clara, que ela fala que o caminho do pecado é um caminho de morte, morte espiritual e morte física também. Então não tem como nós querermos mudar as leis que Deus estabeleceu para o homem. Essa inversão de valores só tem destruído a nossa sociedade. Não tem trazido nada de bom. Quando Elias responde para Acabe da maneira como ele responde, ele vai dizer a ele: olha, você assume a sua responsabilidade. Porque tudo que está acontecendo é culpa sua. É culpa sua. Tome a posição que tem que ser tomada. Faça o que precisa ser feito. Se o que você tem feito não tem dado resultado, muda. Modifica. Irmãos, cada um de nós desempenha um papel neste mundo. Cada um. Uns são empresários, outros são médicos, uns são mecânicos, outros são pedreiros, umas são donas de casa, outras são mães por tempo integral, uns são professores, outros são estudantes. Cada um de nós possui uma função e um papel a desempenhar. Mas Obadias ensina a mim e a você que nesse universo diversificado de pessoas, nós atuamos no mundo secular, testemunhando quem é Cristo na nossa vida. As pessoas têm que olhar para mim e para você e saber, reconhecer o Deus que você serve. É muito triste quando alguém fala assim: não, fulano é da sua igreja, eu nem sabia que ele era crente. É decepcionante, é vergonhoso. Provavelmente esse fulano não tem vida de crente, não tem testemunho de crente. Nós não podemos nos colocar neste lugar.
A palavra de Deus para nós nesta noite nos mostrou que um mordomo, ele teve uma parcela muito importante na preservação dos homens de Deus. A sua ação, a sua atitude foi eficaz. Ele guardou aqueles homens em uma época em que qualquer traição menor do que essa, a pena era de morte. E ele não olhou para isso. Ele teve coragem. Ele colocou a própria vida em risco. Ele fez o que precisava ser feito, alimentando aqueles homens diariamente. Como ele fazia, de que jeito ele fazia, os detalhes a Bíblia não traz, mas a Bíblia não mente, e ela diz que ele fazia. E eu creio que ele foi capacitado por Deus para fazê-lo. A vida de Obadias fez diferença para um mundo, porque ele, sendo apenas ele tomou a decisão de fazer o que era certo. Ele tomou a decisão de fazer o seu melhor para Deus. Às vezes você que está aí me assistindo, você que está aqui me ouvindo, pensa assim, se eu fosse, se eu tivesse, se eu possuísse, eu faria. Não, meu irmão. Deus quer te usar agora, para o tempo de hoje, para o dia de hoje. Não é para quando você achar que está apto, até porque quem capacita é Ele. Se prontifique a fazer neste mundo aquilo que você precisa fazer. Testemunhe do Senhor. Se defina claramente qual é a sua posição em Deus. Pare de levar uma vida dúbia. Que as pessoas olhem para você e verdadeiramente reconheçam em você um homem e uma mulher de Deus. Alguém que teme ao Senhor. Mesmo que soframos abandono, perseguição, maledicência, não interessa. Não importa. O que importa é levantar o nome de Jesus nesta sociedade pervertida a qual nós vivemos hoje. Testemunhar dele. Jesus nos disse que nesse mundo nós teríamos aflições, mas que nós não desanimássemos, que tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E é ele que garante a mim e a você esta vitória. Eu queria te convidar a ficar de pé. Eu não sei qual é a profissão que você exerce. Eu não sei qual o valor, qual a importância que a sociedade dá para aquilo que você faz. Eu entendo que todos nós temos valores imprescindíveis. Mas talvez você pense assim, o que eu faço é tão insignificante. Mas eu quero te dizer nesta noite que em qualquer situação, Deus pode te usar. Em qualquer situação. Escolha segui-lo. Escolha fazer o que é certo. Escolha honrá-lo em tudo que você faz. Em tudo. Eu tenho um rapaz que me presta serviço elétrico já há alguns anos. E a mãe dele adoeceu e veio a falecer. E ele sempre soube que eu sou evangélica. E ele é um mundano, mas um menino bom. E sempre falo para ele de Jesus, quando ele está lá em casa fazendo alguma coisa. Mas o que me chamou a atenção foi, quando a mãe adoeceu gravemente.
ele me mandou uma mensagem: Jaque, ora pela minha mãe, por favor. Eu sei que você é uma mulher que ora. Oh, irmãos, isso enche meu coração de gratidão a Deus. Porque o que eu mais quero é isso. Que as pessoas olhem para mim e saibam verdadeiramente que eu sou crente. Eu não quero que ninguém tenha dúvidas do Deus que eu sirvo. E eu falo isso sempre com o Senhor. Se tiver alguma coisa me impedindo, se tiver alguma coisa trazendo dúvida, que Ele tire de mim. Irmãos, que você seja luzeiro aonde você for. Eu aprendo, irmãos, com Obadias, que a minha identidade não é definida pelo lugar que eu ocupo. A minha identidade não é definida pelo que os outros pensam ao meu respeito ou falam de mim. A minha identidade é definida pela palavra de Deus. O Senhor diz que eu sou separada dEle. O Senhor diz que eu sou mais do que vitoriosa em Cristo Jesus. A palavra dEle me diz que eu sou cidadã do céu. A palavra de Deus me diz que eu estou aqui só de passagem. Ah, irmãos, toma posse daquilo que Deus tem para você. Ela fala que eu sou conciliada com Deus, reconciliada com Ele, co-herdeira com Cristo. É isto que a palavra de Deus fala a meu respeito e ao seu respeito. Se posicione como tal nesta terra e você vai ver como Deus vai te usar. Feche os seus olhos, vamos orar. Presente a sua vida a Deus. Fala com Ele: Senhor, eu quero que a minha luz brilhe aonde eu for. Deus, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada, Deus, por este tempo na Tua casa. Obrigado, Deus, porque eu sei que muitas pessoas que aqui adentraram precisavam ouvir aquilo que o Senhor tinha para dizer nesta noite. Que elas possam sair daqui, Senhor, transformadas pelo poder da Tua palavra. Que o Espírito Santo de Deus continue falando aos corações dela no decorrer desta semana. Que esta palavra venha gerar frutos, Deus, na vida dos meus irmãos. Oh Deus, nós queremos ser luz e sal nesta terra. Verdadeiramente queremos brilhar a luz de Cristo aonde nós formos. Queremos fazer a diferença. Queremos ser reconhecidos como teus servos. Meu Deus, mas nós necessitamos da tua capacitação. Ó Espírito Santo de Deus, trabalha no nosso meio. Trabalha na nossa mente, trabalha no nosso coração. Tira de nós tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Que possamos viver uma vida dia a dia de santidade. Buscando te honrar, buscando te adorar, buscando te louvar em todos os detalhes da nossa vida. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Senhor, iniciamos uma nova semana. Vai adiante de nós. Abençoe o nosso dia de trabalho, a nossa semana, o nosso mês. Prepara-nos, meu Deus, para estarmos aptos a testemunhar de Ti. Prepare pessoas, Senhor, que cheguem até nós, buscando uma palavra de conforto. Ah, Deus, que eu seja usada pelo Senhor durante esta semana. Abençoe meus irmãos. Abençoe cada ambiente no qual eles participam, sejam em casa, seja na escola, seja no trabalho, no ambiente familiar. Oh Deus, abençoe. Nós pedimos a Tua bênção, Deus, porque ela não acarreta dores. A Tua palavra nos diz que toda boa dádiva vem das Tuas mãos. E este é o nosso desejo, Senhor. Ser usado por Ti enquanto há tempo.
Sabemos que estamos vivendo os dias do fim. Por isso, Deus, nos desperte. Senhor, tira-nos do sono da dormência. E que tenhamos verdadeiramente um entendimento que o que o Senhor espera de nós. Meu Deus, se conosco, vá adiante de nós. É o que oramos a Ti no nome de Jesus e agradecemos. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja hoje e para sempre sobre a vida dos meus irmãos. É o que eu oro a Ti. Amém. Deus abençoe sua vida, uma semana abençoada, cheia de novidades